Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 QMAT, 1000 questões de matemática de escolas militares, dessa vez um problema da EPICAR. Diz assim, analise as funções abaixo quanto à tipologia. O que é tipologia? É o estudo dos tipos, tá? Os tipos de funções, tá bom? Existe tipologia em tudo quanto é área. A tipologia das funções, no caso que se refere a esse problema, é dizer se ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Aí você fala, só tem esses três tipos? Não, tem um outro tipo ainda. Qual que é o outro tipo? É nada. Tá? É não ser injetora, nem sobrejetora, nem bijetora. É nada. É nada. Não é nada. Tá bom? Então vou colocar até aqui, ó. Não tem esse nome oficial, mas eu tô colocando aqui. Nada. Não é nem dessa, nem dessa, nem dessa. É nada. Tá? Aí você fala, mas não tem nome? Não, não tem nome. É nada. É uma função qualquer. Tá bom? Então, o que é injetora? Injetora é aquela função que cada y veio só de um x. Então, primeiro eu vou falar o seguinte. O que é função? Tá? Função. Definição de função. Tá? Função. É aquela regra, é uma regra, onde para cada x, tá? Obtemos somente um y, tá? Isso é função, tá bom? Agora, o que é injetora? Injetora é a função que, escolhido um y, eu vejo que só um x gerou aquele y. Vou fazer em forma de diagrama de Venn. Olha aqui, ó. Tá? Então, aqui tem os elementos aqui. E aqui tem os elementos aqui. Então, a função diz o seguinte, que para cada x, obtemos somente um y. Então, esse x só dá esse y. Esse x não pode vir para esse y. Não pode. Porque se esse x vier para cá e para cá, não é função. Tá? Então, esse x só para cá. Ó. Esse x só para cá. Tá vendo? Ah, tem mais uma questão aqui na função. Estava fazendo aqui, eu lembrei. Para cada x, obtemos somente um y e não sobra x. Ó, então isso aqui está errado, né? Isso aqui não é função. Aí você fala, por quê? Olha aqui, ó, cada um. Mas e esse aqui? Está sobrando. Se ele está no conjunto A, que é o conjunto do domínio, se ele está no domínio, ele tem que ter correspondente. Se não tem, é porque não é função. Então tem que limitar o domínio, tem que diminuir o domínio, entendeu? Então vamos dizer, esse aqui é, tá? Beleza. Pá. Ah, e aqui pode sobrar? Aqui no B, no contradomínio, pode sobrar? Pode. Vamos dizer que tenha um aqui, ó. Pronto. Isso aqui é função? É. Aqui não sobrou. Para cada x daqui, somente um lá, ó. Tá vendo? Beleza? Tá. Agora, o que é injetora? Injetora quer dizer que para cada um que eu pegar aqui, só um x deu origem a esse aqui. Esse aqui só um x deu origem. Esse aqui só um x deu origem. Esse aqui só um x deu origem. E o que acontece é que a gente às vezes confunde. Fala, mas é claro que vai ser assim, porque para cada x obtemos somente um y. Então eu vou dar um exemplo em que ela não é injetora, tá? Porque isso aqui é injetora. Para cada y que eu pego, só um x que deu. Agora você quer ver, ó? Eu tenho mais um elemento aqui, digamos, mais um elemento aqui. Aí esse elemento gera aqui, ó. Pá. Aí você fala, epa, mas daí não é função. Calma aí, vamos ver. Para cada x, obtemos somente um y. Então, esse x gerou esse y. E esse x gerou esse y. Esse x, esse x, esse. Aí você fala, mas ele foi... 2x foi para lá. Não tem problema. Para cada x, só um y. Para cada x, só um y. Agora, pelo fato desse y ter vindo de 2x, faz com que essa função agora não seja injetora. Tá? Ó, esse x aqui, ó, esse y aqui, ó, foi gerado desse x e desse x. Então, ela não é injetora. Entendeu? Essa é uma coisa muito importante. A injetora quer dizer o seguinte, que para cada y, só um x gerou esse y.
Nesse caso aqui, ela não é injetora, porque para esse y, esse x gerou esse y e esse x gerou esse y. Tá? E isso não fere a definição de função, porque cada x só um y. Cada x só um y. Entendeu? Esse x aqui ó, só veio para isso. O que, que seria que feriria a definição de função? Se desse x aqui ó, viesse uma seta para cá também. Ah, daí não é função, porque daí esse x dá esse, não. Cada x só um. Cada x só um. Cada x só um. Entendeu? Tá, então injetora a gente já viu. É que quando eu pego o y, só um x gerou. Isso aqui então não é injetora. E sobrejetora, o que é sobrejetora? Sobrejetora quer dizer que aqui no contradomínio não sobra elementos. Então esse caso aqui ó, tá sobrando elementos. Então, se nesse caso está sobrando elementos, ela não é sobrejetora. Tá? Aí, como é que faz então? Então, eu teria que arrumar mais um elemento aqui, ó, e... Pum. Agora que não sobrou elemento. Então, se não está sobrando elemento, ela é sobrejetora. Tá? E o que é bijetora? Bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E o que é quando ela não é nada? Quando ela não é injetora nem sobrejetora. E se ela não é injetora nem sobrejetora, ou se ela não é injetora, ou se ela não é sobrejetora, ela já não é bijetora. Então ela não é nada. Certo? Agora vamos analisar os casos reais aqui. Então nesse primeiro está dizendo que o domínio são os reais. Ou seja, qualquer número real que eu pegar tem que funcionar lá nessa função aqui. Qualquer número real que eu colocar aqui, ele me dá um resultado? Sim. Então não sobra elemento no A. E todo elemento tem um resultado, certo? Agora, vou desenhar um gráfico que fica mais fácil verificar pelo gráfico. Ó. Então, aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Essa função x ao quadrado, ela começa aqui na origem e ela desenha uma parábola para cima, para um lado e para o outro, certo? Então, todo x tem y? Tem. Aqui tem y, aqui. Posso pegar até o mais infinito, que lá em cima vai ter correspondente também. Então, agora, ela é injetora? Injetora, então, para todo y que eu pegar, só vai ter um x que gerou ela. Então, ó, esse y aqui ó, foi gerado por esse x, mas também foi gerado por esse x. Então, ela não é injetora. Ela não é injetora. Porque esse y teve duas origens para esse y. Esse x e esse x. Tá? Então ela não é injetora. E ela é sobrejetora? Não, ela não é sobrejetora. Por que não? Porque o contradomínio, o conjunto B, é o conjunto dos reais, ou seja, é toda essa reta real. Mas tem algum elemento dessa reta real que sobra? Tem. Aqui, ó, esses de baixo aqui não tem correspondente. Nenhum x gera o y menos 5. Então essa função aqui, ela não é nem injetora, porque para cada y aqui tem 2x, tá? E ela não é sobrejetora porque tem y que não tem x. Então ela é nada. Tá? Então a 1 ela é nada. Beleza? A 2. Ah, mas a 2 é a mesma. Não, tem uma pequena diferença na 2. A 2 está dizendo que o contradomínio é somente os números reais não negativos. Ou seja, nessa agora, a minha função, tá? A função está definida no domínio, os reais, todos os reais, mas o contradomínio não inclui os negativos, só inclui daqui para cima. Ah, daí agora não sobra no domínio. Tá vendo? Porque não tem o número negativo no y para falar assim, ah, não tem correspondente. Então, essa daqui, ó, a 2, tá? É parecida com a primeira, a única diferença é que o contradomínio só estão no contradomínio o zero e todos os positivos. E daí vai ter correspondente, então daí não vai sobrar. Então a 2, por conta disso daqui, ela é sobrejetora. Tá certo? A 3. A 3, a função é x ao cubo. O domínio são todos os reais e o contradomínio, conjunto B, são todos os reais também. Então vamos observar. Como é que é o gráfico do x à terceira? Né? O gráfico do x à terceira é assim. Ó. Aqui está o y e aqui está o x. Então, para x positivo, ela vai fazendo como se fosse uma parábola para cima. Assim, ó.
tá? E para x negativo, como f de x é igual a x a terceira, quando eu colocar, por exemplo, menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 2 ao cubo é menos 8. Então ela vai fazendo uma mesma coisa que fez para cima aqui, ela vai fazer agora para baixo aqui, ó. E vai continuar eternamente para lá e continuar eternamente para cá, tá? Ou seja, tem algum valor de x que se eu colocar aqui não vai gerar imagem? Não, todo x que eu colocar aqui gera imagem. Então, ela é função, tá? Para cada x obtemos somente um y e não sobra x. Todo x serve. Agora eu pergunto, para cada y que eu pegar, quantos x geram aquele y? Então, para esse y aqui, ó, só esse x gerou. Para esse y aqui, só esse x. Para esse y aqui, só esse x. Para esse y, só esse x. Para esse y, só esse x. Ou seja, como para cada y que eu pegar eu vejo que só um x gera aquele y, então a 3 eu já posso dizer que ela é injetora. Certo? Segunda coisa, ela é sobrejetora? Sobrejetora é o quê? Não sobra nada no contradomínio. Tem algum y aqui que eu não acho correspondente? Não. Todos os y têm correspondente. Ah, mas se você pegar um número muito grande, sim, eu vou achar um x que elevado ao cubo dá aquele número. Ah, mas e se for um número negativo? Eu também vou achar um x negativo também que vai dar aquele número. Então, nessa função aqui também não sobra. Então, ela é injetora mais sobrejetora. Então, se ela é injetora mais sobrejetora, então ela é bijetora. Certo? E agora o 3, o 4, quer dizer? O 4 é a função modular, tá? Então, f de x é igual a módulo de x. Então, olha só. Então, o gráfico da função... primeiro, o gráfico da função f de x é igual a x. Então, se fosse f de x é igual a x, né? Ó, vou colocar outra letra. G de x é igual a x. A g de x igual a x é essa daqui, ó. Ela vai eternamente para lá e ela vem eternamente para cá. Essa função aqui, ela é semelhante a essa daqui. Ela é injetora, porque cada y só tem um x e não sobra y. Então, essa função aqui, ó, essa daqui é bijetora. Mas essa daqui tem um detalhe. Como tem o módulo, então tudo que está para baixo é refletido e vai para cima. Então, ela vai para lá, ó. E vai para lá. Então, ela é eternamente para lá e eternamente para lá. Daí eu tenho que olhar aqui, ó. O que diz o domínio? Todo número x. Então, todo número x tem correspondente? Tem. Qualquer número x que eu colocar aqui, eu vou achar o módulo dele, não sem problema nenhum. Ou seja, ela é função. E o conjunto, o contradomínio, é todos os números reais. Então, tem y nesse conjunto aqui dos números reais, porque o contradomínio é todo o eixo y. Tem y aqui que não tem correspondente? Tem esse aqui, ó. Aí você fala, não, tem aqui. Não. Aqui é do g de x. O f de x, que é o módulo, é essa daqui de cima. Então, isso daqui que vai eternamente para lá e isso daqui que vai eternamente para cá é que é o f de x. Essa daqui encosta o f de x em algum lugar? Não. Então, ela não é sobrejetora. Já sei que ela não é sobrejetora. E a segunda pergunta, né? Na verdade, troquei a ordem, mas tudo bem. A outra, injetora, ela é injetora? Então, veja. Para cada y que eu pegar, só tem um x que gera? Então, para esse y aqui, esse x gera e esse x também gera. Então, ela não é injetora. Tá? Ela não é injetora, porque para cada y teve 2x. Tá? Então, se eu fosse desenhar aqui no diagrama de Venn, só para completar aqui, ó, digamos aqui está o menos 1 e aqui está o 1. E aqui está o 1. Então, ela seria assim e assim. Ó. Então, ela é não injetora, certo? Mas aqui também está o menos 1. Aqui está o menos 1. Qual número daqui se correlaciona com menos 1? Nenhum. Então, ela não é sobrejetora, porque sobra. E ela não é injetora, porque quando eu pego um y, eu vejo que 2 valores de x deu origem a ela. Então, ela também não é injetora. Então, a 4, ela é nada. É simplesmente uma função qualquer. Tá bom?
Então é isso aí. Eu acho que desse problema aqui, a alternativa certa dizia que a 3 era bijetora, tá bom? A 3 era bijetora, então essa é a alternativa certa. Ok? Mas se você ficou com dúvida, por favor, poste nos comentários desse vídeo a sua dúvida, eu terei o prazer de responder e esclarecer. Mas eu acho que foi bem explicadinho, né? Então, curte aí, inscreve-se no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, verifique se está acionado o seu sininho ali para receber as notificações e você manter-se sempre em exercício, trabalhando, fazendo problemas, resolvendo o tempo todo e exercitando, tá? Para você chegar na hora das provas que você for fazer, seja na escola, seja concurso, seja qualquer coisa, ou seja simplesmente por prazer, você esteja afiado nesse assunto aqui, tá bom? Compartilhe os vídeos, compartilhe o canal e compartilhe o conhecimento. Conhecimento compartilhado, ele só aumenta, ele não diminui. Tá bom? Segue a playlist, vamos que vamos e até a próxima.